Fala galera do meu canal, e aí, tudo bem com vocês? O Arlinho Car mais uma vez trazendo uma novidade aqui. Dessa vez eu vim trazer o gigantesco Ford F-150 2025, um carro completaço, com muita tecnologia embarcada, muito espaço interno, um carro muito agressivo e muito imponente. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa o joinha, porque eu fiquei apaixonado por esse carro. Se inscreva no canal que eu vou estar trazendo aqui o test drive, falando as minhas impressões sobre esse carro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Valeu! É isso aí, galera. Estamos aí agora com uma máquina, um carro espetacular, gigantesco, bruto, robusto, carro top aí, galera, da Ford, que foi até lançado na época em 1975 e hoje tá aí no mercado com essa cara nova, já com vários modelos que veio, né? Já tá na 15ª geração. Carro show de bola e é uma das picapes mais vendidas lá no território norte-americano, nos Estados Unidos. Vamos ver aqui no Brasil como é que ele vai se comportar, né? E falando um pouquinho da parte externa aí, temos uma grade cromada imponente com barras horizontais largas aí e o ícone emblema oval da Ford no centro, transmitindo aquela tradição da Ford. Todas as lanternas, traseiro e dianteiro, estou tudo em LED. Esse modelo já consta o estribo lateral com os detalhes cromados, fechadura também com detalhe cromado, retrovisor, inclusive os para-choques desse carro também, tudo detalhe cromado. Eu acho que para combinar, né? O que na minha opinião ficou bem legal. Outra coisa legal a destacar são as rodas aro 20 com pneus 275/60, que na minha opinião são bem bonitas, combina bastante com o carro e na minha opinião eles acertaram bem o tamanho das rodas devido ao tamanho do carro. Eu acho que se eles colocassem menor ia ficar estranho, né? O carro é muito grande, então eu curti demais. E na parte da caçamba tem um acesso mais fácil e eles chamam de escada. Também a caçamba é iluminada, o que facilita bastante à noite. O engate para reboque já vem com o conector de 4 pinos, que eu acho bem interessante. Outra coisa importante a destacar é que a caçamba desse carro tem abertura elétrica e tem aí os pontos de ganchos, né, de fixação, com capacidade de carga aí de até 834 quilos, o que na minha opinião é muito peso, e tem a capacidade aí de 1.495 litros, é bem grande, muito espaço. Na verdade o carro inteiro é grande. E outra coisa, ele suporta aí até 5 passageiros, o tanque dele é de 136 litros, e para vocês terem uma ideia do tamanho desse carro, ele tem 5.907 milímetros, galera. A largura de espelho a espelho é de 2.430 milímetros, já sem o espelho é de 2.089 milímetros. Ele é muito grande e muito largo, show de bola. E para quem gosta de carro alto, ele tem 1.958 milímetros. Esse carro aí para mim é quase um caminhão. E a distância entre eixos é de 3.694 milímetros, o que torna o carro bem espaçoso. Eu regulei o banco dianteiro para mim e a parte traseira super espaçosa. Ele é um carro bem largo, então em questão de espaço interno, sinceramente, na minha opinião, não tenho o que reclamar. E uma coisa importante a se falar é que esse carro só é a gasolina, igual o nosso Fusion aí do canal. E falando rapidinho de motor, ele é um V8 de 405 cavalos, que é muita coisa, e mesmo pro tamanho dele, ele responde muito bem. Eu tô louco para fazer o test drive nesse carro, e é acompanhado de uma transmissão automática de 10 velocidades, o que deve ajudar bastante aí no desempenho dele. E outra coisa, galera, ele é 5.0. Esse carro deve andar muito, e ele sai na cor branco, azul, cinza, avalanche, tem um cinza torres também, o preto e o vermelho. E eu particularmente eu gosto muito da cor preta. Eu acho que para esses carros, principalmente picape, eu acho que fica bem, dá aquela ar de mais agressividade. Eu gosto, mas isso também vale para o gosto de cada um, né? Em questão do interior aí, os ajustes elétricos de altura e profundidade no volante é com memória, só para vocês terem ideia. Tudo elétrico, né? Esse carro tudo elétrico. Ajuste elétrico do pedal também tem memória, até os pedais desse carro tem memória. É incrível isso aí.
O banco do motorista tem ajuste elétrico com 10 posições, galera. Só para vocês terem ideia, são 10 posições. E o do passageiro também tem 8 posições. Não é 10, mas é 8 posições. É muita coisa. Os bancos dianteiros, eles é aquecido, é ventilado, ou seja, tanto no frio quanto no calor, você não passa aperto. O passageiro traseiro também não passa sufoco quando tá frio, porque os bancos traseiros também aquecem. O console central tem descansa-braço, né? E porta-objetos. O espelho retrovisor é eletrocrômico, tem iluminação interna ambiente, tem luz de leitura. O parasol tem espelho com luz de cortesia, que é bem interessante. O encosto de cabeça tem ajuste e outra coisa, ele vem com tapete todo de borracha e o teto solar panorâmico, não podia faltar, né? Uma coisa interessante a se dizer é a abertura das portas por código sem chave, bem legal, hein? O ar-condicionado já é digital, dual zone, tem carregador de celular também por indução, câmera frontal, câmera traseira, câmera 360, não pode faltar no carro desse tamanho. A chave dele já é com sensor de presença, então a partida é sem chave, o famoso start-stop. Tem freio de mão eletrônico, ele já tem a função auto-hold. O painel de instrumentos aí, ele já é digital e de 12 polegadas, e isso eu acho bem legal. Tem sensor de chuva, tem tomada 12 volts frontal e para os bancos traseiros, e também tomada 110 volts frontal para os bancos traseiros, inclusive lá na caçamba. Olha só que interessante. Outra coisa a se destacar são os vidros elétricos dianteiros com abertura e fechamento, tudo com toque, e para mim isso ajuda bastante. Não sei se é os 4, mas eu posso confirmar no dia que a gente for lá fazer um test drive. Eu sei, família, que esse carro é bem completo, não dá nem para falar tudo porque é muita coisa. Eu vou deixar até uns pontos para a gente discutir lá junto com o técnico no dia que tiver fazendo test drive. Inclusive, enquanto tá fazendo o teste, a gente vai também mostrando para vocês, né? Vai ser bem legal. Na questão da multimídia, aí temos Bluetooth, o que já é normal, né? Na maioria dos carros hoje consta isso. Temos comandos de voz e de áudio também no volante. Multimídia, ela consta em conectividade com Android Auto e também com Apple CarPlay, tudo sem fio. Tem entrada também USB tipo A e tipo C, rádio AM e FM, e temos uma coisa interessante a se destacar, porque o sistema de som dele é premium. Sabe com quantos alto-falantes? São 14 alto-falantes. É muita coisa. Pena que a gente não pode mostrar para vocês durante o vídeo do test drive por causa dos direitos autorais, mas deve ser bem potente. Eu vou ver se eu testo e passo para vocês a informação, mas com certeza deve ser show de bola. E a tela aí, o tamanho dela é de 12 polegadas, é uma tela multifuncional, como todo mundo sabe, e também é sensível ao toque. E até onde eu sei, ele tem um aplicativo aí que tem alerta, né? Uns alertas que consta lá, tipo alerta de funcionamento de veículo, partida remota também agendada, partida remota com acionamento já do ar-condicionado, tem um sistema de localização do veículo também já pelo celular, o status remoto do veículo também consta lá, nível de combustível, odômetro, tratamento e destravamento remoto também do carro, enfim. Eu acredito que até o alarme a gente pode acionar pelo celular, o funcionamento do veículo, tudo através desse aplicativo aí que a Ford passa. Isso vai ser discutido quando eu estiver fazendo o test drive, também eu passo para vocês. Falando um pouco aqui dos principais itens de segurança desse carro, consta o que? 8 airbags dianteiros, laterais, de cortina, de joelho, o farol tem acendimento automático, tem alças de segurança dianteira e traseira, tem alerta de colisão frontal, tem alerta de permanência em faixa, tem assistência autônoma de frenagem com detecção de pedestre, assistência de manobras invasivas também, assistente de partida em rampa. Ele também tem assistente em cruzamentos com sistema de frenagem autônoma, câmera de ré com detecção de objetos, assistente de engate também. Todos os cintos de segurança traseiro são de 3 pontos. A F-150 também consta o controle automático em descida. Outra coisa interessante é o controle eletrônico anti-capotamento. No nosso test drive, se eu lembrar, eu vou perguntar como é que funciona isso. Tem o controle eletrônico também de estabilidade e tração. O farol alto também já é automático. Isso é bem legal, uma viagem mesmo, é show de bola. Os freios a disco são nas 4 rodas já com ABS, EBD. Tem Isofix, né, para cadeirinha de bebê. Outra coisa bem legal é o piloto automático adaptativo com Stop Go e centralização em faixa, ou seja, ele corrige também se você estiver saindo da faixa, então é bem legal. Tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, tem o sensor também do monitoramento da pressão dos pneus, ele tem um sistema que dá assistência na frenagem, também tem um sistema que dá assistência em curva, tem um sistema de permanência em faixa, tem o monitoramento de ponto cego e
como eu falei, né, que a caçamba desse carro também é elétrica, então quando você tem o travamento das portas, automaticamente a caçamba também é travada. Show de bola. E outra coisa, família, interessante a se dizer, é que esse carro ele tem 7 modos de condução diferentes. Ou seja, o modo normal, o modo eco, o modo escorregadio, tem o modo esportivo, o modo para-lama terra, tem o modo rock e tem o modo rebocar ou transportar, tanto faz. E cada modo desse possui uma configuração específica na exibição personalizada do painel de instrumentos, que é bem legal. E isso tudo, galera, eu mostro aí pra vocês durante o vídeo, detalhes de motor, detalhes da parte traseira da caçamba, tudo eu mostro pra vocês. E quando a gente for fazer o test drive, eu vou mostrar esses detalhes aí também na prática, junto com o técnico, que pode passar mais informações, tirar mais dúvidas pra gente e poder estar ajudando vocês aí a entender melhor todas as funcionalidades desse veículo. E esse, família, foi um resumo de tudo que eu achei de importante a se destacar para poder passar para vocês a nível de informação para quem não conhece. E uma coisa bem legal a se falar, que eu sei que todo mundo gosta, é justamente saber o preço, né, que um carro desse está sendo vendido hoje no mercado brasileiro. Lembrando que sofre variações conforme a região e a data também de publicação desse vídeo, mas o valor dele, a média hoje é R$545 mil, R$550 mil, né, um carro desse, que para tudo que ele oferece de motor, de tecnologia, de tamanho, de espaço, de robustez, confiança, segurança, tudo, eu acredito que o preço é justo para todas essas coisas que esse carro oferece. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue assistindo até o final, que no final eu sempre trago imagens desse carro de todos os ângulos, que fica bem legal o fechamento. Lembrando que na descrição desse vídeo eu vou deixar aí toda a ficha técnica desse carro. E não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, inclusive o test drive dessa nova Ford F-150 Lariat 2025. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like e eu vou ficando por aqui e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal, beleza? Fica aí até o final para aproveitar o fechamento do vídeo e aproveita e deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse Ford F-150 modelo Lariat, se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam da tecnologia, de tudo, dúvidas e tudo mais, que eu vou estar lendo os comentários de todos e respondendo a todos aqui que estão me acompanhando no canal. Então é nóis, tamo junto e valeu!